Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos ao canal. Estamos iniciando a partir de agora mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 8, o qual tem o título A História dos Dois Construtores. Se você é professor de primários, trabalha com a revista da CPAD, fique comigo até o final e tem aí algumas ideias, algumas dicas para você trabalhar esta semana. Então, meus amados, como eu disse para vocês, nós trabalhamos com a revista da CPAD e nós já estamos na lição de número 8, né? Nós já estamos aí quase no final da nossa revista e a nossa lição hoje é a lição, né? A história de dois construtores. Estamos aí aprendendo sobre as parábolas de Jesus, né? Histórias de Jesus e tem nos trazido grandes ensinamentos essas parábolas. E a lição de hoje, então, vai nos falar da importância, né? De nós obedecermos as palavras do Senhor, as ordens do Senhor, porque não adianta nós somente sermos ouvintes, nós devemos ser praticantes da mesma, ou seja, colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. O nosso objetivo essa semana é que o aluno aprenda que os verdadeiros discípulos de Jesus ouvem e praticam a palavra de Deus. Ou seja, não diz que só ouvem, mas ouvem e praticam a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo e o nosso ponto central é: sem a obediência é impossível uma vida espiritual bem alicerçada. Então nós vamos estar trabalhando aí essa lição, né? É uma parábola muito conhecida, muito boa de se trabalhar com as crianças, o qual vai trazer aí, né, um entendimento maior para eles. Então é fundamental você, professor, preparar a sua lição com antecedência, preparar aí os seus visuais, deixar ali a sua sala preparada para que quando as crianças chegarem já esteja tudo pronto, ok? Olha, meus amados, essa semana eu trouxe para você, né, uma opção de corinho que você pode estar introduzindo aí na sua sala, né, com as suas crianças, logo após aí você fazer a oração inicial, recolher as ofertas, após você aí preencher o plano de frequência, né, que nós estamos trabalhando esse trimestre, você pode trazer aí um corinho bem legal que eu vou deixar aqui para vocês. É um corinho, né, que fala sobre a construção na areia, né, na rocha, que nós não devemos construir a nossa casa na areia. Então, eu vou deixar para você aqui, você acompanha comigo um trechinho desse corinho para você apresentar para as crianças, ok? Então, meus amados, esse aí é o corinho para vocês apresentar para a criança, né? Uma ideia de corinho, né? Tem outros aí no canal no YouTube, você pode pegar outros, mas eu gostei muito desse corinho. É um ritmo assim bem legal para as crianças, né? Elas vão gostar. Depois, então, é hora de você trabalhar a memória em ação. A nossa memória em ação essa semana tá lá em João, né? 14:23. É bem simples, diz assim: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. Então, é um versículo muito simples de você trabalhar com as crianças, é bem fácil de você estar apresentando para elas. Mais uma vez, eu aconselho você, né, a trazer na Bíblia, né, mostrar para as crianças o versículo na Bíblia. Peça para que eles possam estar lendo, cada um lendo individualmente, e depois, então, você pode estar apresentando para ele o visual, né, que é a folha que eu trago para vocês aí com o versículo. É uma forma bem simples de vocês trabalharem, porque é um versículo muito fácil, tá? Então você pode repetir aí algumas vezes com eles, pedir que eles repitam, né? E aí você pode também trazer as cartinhas. Lembra das cartinhas que nós apresentamos em algumas aulas atrás? Eu acho que 2 aulas atrás, eu trouxe essas cartinhas para vocês, né? Na qual vocês peçam as crianças para pegar uma cartinha e ela vai fazer. Então, da outra vez eu falei para vocês colocar dentro de uma caixinha. Agora você pode então baralhar essas cartinhas, né, deixar elas misturadas. Pode deixar elas assim, ó,
né, do lado contrário, e pode pedir para a criança, então, tirar uma cartinha. Então, quando a criança pegar uma cartinha, né, ela não vai ver, você lê com ela qual é a cartinha que ela escolheu, né, por exemplo, aqui, repita o versículo de mãos para cima. Então elas vão erguer as mãos e vão repetir o versículo. E assim você faz com todas as crianças. Mande que cada uma delas, né, uma de cada vez, venha até você e retire uma carta e faça, cumpra o que estiver mandando aqui, né? Repita o versículo com os braços abertos. Então eles vão abrir os braços, né, para abrir bem os braços e repetir o versículo. E aqui tem várias ordens, né, várias tarefas para eles cumprirem, tá? Eu tenho esses visuais aqui no Drive, na lição anterior, eu acho que é a lição número 6, que nós temos essas cartinhas. Mas você vai olhando aí lição por lição, que você vai encontrar no Drive a folha para você preparar essas cartinhas. Quem me acompanha já tem essas cartinhas prontas, como a tia Kelly fez, tá? Então você já tem essas cartinhas aí, é só você estar reutilizando para memória em ação. É algo bem simples, mas que as crianças vão gostar, para memorizar ainda mais o versículo da memória em ação. Passando a memória em ação, né, como eu já disse, é algo bem fácil de vocês trabalharem, vamos então para o Explorando a Bíblia. Como eu disse para vocês, a lição é uma lição bem legal de se trabalhar, né, é uma história bem conhecida, e eu vou mostrar para vocês a seguir no vídeo, os visuais para vocês estarem trabalhando a memória em ação. Só quero falar sobre esse visual aqui, que eu fiz de EVA, tá? Então esse visual aqui, dessa vez, eu não fiz moldes, tá? Por quê? Porque a tia Kelly fez tudo desenhado à mão livre mesmo, na hora. Então assim, eu não fiz nenhum molde, né? Foi desenhado, eu só peguei o EVA e desenhei à mão livre. Por quê? Porque eu acredito que essa semana ninguém vai querer fazer um visual aí de EVA, porque tem ideias bem legais para nós trabalharmos aí usando o material que eu vou mostrar para vocês a seguir, que é usando a areia e as pedras. Então vocês não precisam aí gastar tempo essa semana preparando o visual, porque fica bem legal você usar mesmo o material que diz na parábola, ok? Então acompanha comigo aí agora o Explorando a Bíblia. Então, meus amados, para o Explorando a Bíblia essa semana, tem aqui algumas opções, entre elas, nós usarmos ali umas pedrinhas, né, nós chamamos de brita, e também areia. Estou usando uma vasilha, né, Marinex, para que as crianças possam ver, né, mesmo do lado de fora. E aqui eu tenho essas casinhas que eu fiz com caixinhas, eu vou mostrar para vocês aí em cima como que eu fiz, tá? Duas casinhas. Uma está vazia, só encapei por fora, e essa vermelha, que é a casa na rocha, eu enchi ela de areia para ficar bem pesada. E aí você pode usar, né, essas casinhas para contar toda a parábola, né, essas duas casinhas, que é a parábola aí dos dois consultores, né, na areia e na rocha. E aí você pode estar utilizando apenas uma jarra com água, tá? E também um ventilador na hora de contar a parábola. A caixinha pesada, quando você jogar água, ela não vai se molhar, porque nós encapamos ela todinha com fita adesiva. Então, você vai jogar, né? E mesmo que o ventilador esteja ligado, ela não vai acontecer nada com ela. Por quê? Porque ela está pesada, cheia de areia. Ela está bem firme, né? Ali na rocha. Quando você for falar da casa na areia, então o ventilador vai soprar e vai derrubar a casa, e automaticamente quando você colocar água, tá vendo? Ela já vai cair, né? Tanto com o vento ou com a água. Então, de qualquer forma, com o ventilador ou sem o ventilador, a areia, né, não vai suportar a água. Então, você vai usar aí a parábola e contar toda a história utilizando esse recurso, ok? Outra forma também é você usar os visuais que eu estou mandando para vocês. Você vai usar a mesma vasilha com a brita e com a terra, né, com a areia. Vai colocar as imagens no palito, né, ali eu tenho da casa na areia. É só a imagem colada. E essa casa firmada na rocha, eu cobri ela todinha com fita adesiva, para ela não se molhar na hora de você contar a parábola. Então, você vai colocar ela, né, lá no visual. E quando for contar a parábola, quando você vai jogar a água, né, eu fiz também essas nuvens. Nessas nuvens aqui vocês vão contar, né, falar que veio a tempestade, você coloca no palito mais alto do que a casa, coloca ali no meio, e quando você jogar a água sobre a casa na rocha, nada irá acontecer, porque ela tá toda coberta com a fita adesiva,
tá? Mas quando você colocar sobre a casa na areia, ela não vai suportar, porque o papel vai se molhar e automaticamente ela também vai cair e vai ser uma grande destruição. Aí você estará contando, né, a parábola usando apenas esses elementos muito simples de você fazer, ok? Então, essas duas formas bem simples, usando esses materiais que você tem em casa, que você consegue aí na porta da casa dos seus vizinhos, né? E você vai usar apenas as imagens que eu mandei para vocês nos arquivos e palitos para você preparar este visual, ok? É uma ideia bem legal. Outra ideia que eu trago para vocês, né, depois de vocês verem essa opção, é a opção com EVA, tá? Eu fiz um visual bem simples aqui no EVA, como vocês podem ver. Eu desenhei à mão livre mesmo, eu nem fiz molde, porque eu acho assim, nem preciso vocês fazerem visual com EVA, tá? Essa história é bem legal para vocês fazerem usando mesmo a areia e a brita, mas aí eu tenho aqui, né, aquele visual feito com grampo bailarina, eu pus ali na frente, né, os dois construtores, aí eu coloquei ali a imagem, né, de dois homens, um simbolizando o homem tolo, o outro simbolizando o homem sábio, né? O qual ali Jesus conta na sua parábola dos dois, que construiu a sua casa, né? E você vai trabalhar toda a história com as suas crianças, seja em qualquer uma das opções dos visuais, tá? Você vai falar toda a história. Eu aqui não vou falar detalhadamente porque não dá tempo, mas você então vai falar ali que o homem tolo, né? Ele quis fazer uma casa rápido, não observando o alicerce, não observando o fundamento, e ele construiu uma casa de maneira rápida, uma casa de maneira fácil, construindo esta casa sobre a areia, né? Uma casa que ele fez rápido, o lugar era bonito, parecia ser agradável, mas essa casa não tinha fundamentos, ela não tinha nem uma base segura, uma base sólida, era uma casa frágil. Embora parecesse bonita, não era uma casa segura para se viver, mas o homem sábio, ele não se preocupou em fazer rápido, mas ele queria algo bem feito, bem construído. Então, ele construiu a sua casa sobre a rocha, um lugar difícil acesso, teve que batalhar muito, teve que perfurar. Ele preparou bem o solo, né, para depois construir a sua casa. Isso levou tempo, mas a sua casa ficou segura. E quando veio a tempestade, porque a tempestade vem para todas as pessoas, né? Tempestades são brigas, confusões, doenças, falta de dinheiro, né? Tudo isso são tempestades, são vendavais que vêm sobre a casa das pessoas, né? De justos e injustos. Mas aí, né, nem todos vão resistir. A casa que não está fundada na rocha não vai suportar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que aquele homem que fez a sua casa sobre a rocha, nada aconteceu. Ele resistiu à tempestade, né? A sua casa ficou intacta. Mas aquele outro homem que construiu a sua casa na areia, de forma, nem de qualquer jeito, esse homem não resistiu, essa casa não resistiu às lutas, os vendavais, e grande foi a destruição, aquela casa caiu, e grande foi a ruína que houve, porque aquela casa não estava fundamentada, né, num local seguro, né, não estava baseada na palavra de Deus. Então, aí é uma forma de você usar também para contar esta parábola, a parábola, né, dos dois construtores. Aí são algumas opções, você vê o que melhor lhe convém, e aí você pode trabalhar aí com as suas crianças, ok? É um visual bem simples que eu fiz aqui no EVA. Eu nem fiz molde, porque foi tudo desenhado à mão livre mesmo, exceto a casinha, né, para poder afundar ali na areia. Os demais foi tudo feito à mão livre. Mas vocês têm a opção de usar ali a primeira opção, que é usar a areia e a brita, tá bom? Então, essas são as opções do Explorando a Bíblia dessa semana. Então, meus amados, vocês acabaram de ver aí as opções que vocês podem estar trabalhando aí no Explorando a Bíblia, e vocês viram que essa semana eu não trouxe bem a história ali na hora de mostrar os visuais, porque é uma história muito conhecida, né? Então eu quis mais só mostrar as opções mesmo para vocês estarem trabalhando aí na memória, no Explorando a Bíblia. Mas então vamos aí falar um pouquinho sobre o que quer dizer a parábola, né? Que vocês podem estar apresentando para as crianças. Como vocês viram aí nessa parábola, né? É uma parábola que vai falar sobre
alicerce, né, sobre segurança, né? Então, vocês podem observar e falar para as crianças aí, né, vão estar explicando para as crianças que as parábolas, né, elas tinham um significado e que muitas das vezes nem os discípulos e nem as pessoas que estavam ali no meio da multidão conseguiam compreender o que Jesus queria dizer com essas histórias, né? As histórias que Jesus colocava ali, personagens, situações que eram comparados à vida real. Então, muitas vezes eles não entendiam e eles perguntavam, né? Os discípulos perguntavam para Jesus o que ele queria dizer. Então, isso nos deixa claro que nós também às vezes não entendemos muito bem o que a palavra quer dizer, mas nós devemos então procurar entender os ensinamentos. Essa parábola específica, né? Esses ensinamentos nós vamos ter na aula de hoje, você vai mostrar para as crianças, né, vai ensinar para as crianças que todas as pessoas, elas podem construir. Todos nós podemos construir, todas as pessoas, né? A palavra, né, ela deixa bem claro que todos têm possibilidade de construir coisas aqui nessa terra, né? Seja pessoas sensatas, né, no caso justas, ou pessoas insensatas, pessoas, né, que são, como diz a parábola, tolas, né? Todos podem fazer as suas construções, tá? O que algumas pessoas, né, vai diferenciar é que algumas pessoas vão construir de forma sábia, né, de forma inteligente, construindo sobre o fundamento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é tudo aquilo que está na sua palavra. Então você vai mostrar para as crianças que a vontade de Deus está aqui. Nós tiramos a vontade de Deus, nós aprendemos a vontade de Deus quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos aprender a vontade do Senhor. O que é bom, o que é a palavra do Senhor quer para nós. Isto é construir a nossa casa com bases, né, corretas, com base na pedra, né, ali como diz a parábola. Aquelas pessoas que são insensatas, eles constroem as suas casas de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Levam a vida como eles querem. E é isso aí que vai diferenciar, sabe por quê? Porque às vezes, na hora que está sendo construída a casa, né, tudo parece tudo bem, parece que está legal, parece que não faz diferença, né? Com relação ao fundamento. Mas o que você vai mostrar para as crianças é que tudo vai depender lá no futuro, né? Lá na frente que você vai ver o resultado. Porque quando nós construímos a nossa casa de forma que não agrada ao Senhor, uma hora essa casa vai cair. A tendência é ela cair, ela não vai resistir às tempestades, não vai resistir no dia mau, né? Mas quando nós estamos alicerçados no Senhor, né, as nossas raízes estão profundas, nós vamos superar, né, e vamos logo cantar o hino da vitória, vamos dar a volta por cima, vai dar tudo certo. A forma de construir uma casa determinará o futuro dela. Então, é importante nós prestarmos atenção na hora de preparar essa casa. Tia Kelly, o que quer dizer casa? É a nossa vida espiritual. Vocês vão passar para as crianças essa semana da importância, né, de nós termos uma vida espiritual fundada na palavra do Senhor. Isso não é só para adultos. As crianças precisam entender que elas também precisam ter uma vida espiritual, né, baseada na palavra de Deus. Este é o intuito de nós estarmos levando a palavra para as crianças. E elas precisam entender sobre isso, então. Então, o que a palavra diz? Diz, então, que um construtor construiu a sua casa sobre a areia, de forma simples. Você pode dizer para as crianças, professor, que construir as casas ali na areia, né, de forma como aquele tolo construiu, é viver uma vida de qualquer forma. Às vezes a pessoa até tem um conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes ela vem na escola dominical e escuta a palavra do Senhor. Às vezes elas vão no culto, mas elas não deixam que a palavra mude a sua vida. Elas não têm fé fundamentada no Senhor. Isso é construir a sua vida de forma fácil, com uma base não fundamentada na palavra, de forma que as suas raízes não são profundas, mas aquele que é sábio constrói a sua casa na rocha, quer dizer que ele lê a palavra, que ele estuda e ele deixa essa palavra mudar a sua vida. Ele não fica brincando, desperdiçando o seu tempo, não. Ele ora, ele jejuma, ele consagra, ele tem intimidade com o Senhor. Então, professor, é uma parábola muito fácil de você trabalhar com as crianças, né? Então, a tia Kelly traz aqui só uma ideia para vocês, mas é vocês que vão trabalhar aí com as crianças, de acordo com o que o Espírito Santo introduzir no seu coração para você trabalhar, ok? Ok?
Depois que você então aí introduziu a sua memória, o seu explorando a Bíblia, eu trago para vocês algumas dinâmicas para você fazer com as crianças, tá? Algumas ideias de dinâmicas para você fazer. Bom, a primeira ideia de dinâmica que eu trago para você, né, é para você, depois que você explicou o que é casa, né, no solo firme e no solo arenoso, você explicou, falou para eles o que é cada um, você pode fazer algumas perguntas, pode falar assim, crianças, vamos ver se vocês realmente entenderam? Eu quero saber alguns exemplos, né? Vocês vão me dar alguns exemplos aí de características de casas, de lares firmados na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Então me dê alguns exemplos. E você vai deixar elas falarem. Aí você pode deixar elas falarem assim, as famílias que se amam, onde há perdão, onde oram junto, onde todos leem a Bíblia, onde eles vão para a igreja e assim sucessivamente. Você deixa eles falarem. E aí depois você pergunta, agora eu quero alguns exemplos, algumas características, né, de lares construídos sobre a areia. O que detecta que um lar está sendo construído na areia? Me dê alguns exemplos. Aí eles vão falar, onde as pessoas falam palavrões, onde ninguém ajuda em casa, né? Está toda desordenada, onde as crianças são desobedientes, onde há brigas, confusão, onde a TV fica ligada o tempo todo em programas que não agradam a Deus, como tem programas, né, que desagradam ao Senhor. E às vezes tem pessoas que ficam ali o dia inteiro assistindo esses programas, né, onde ninguém se preocupa um com o outro, onde cada um se preocupa só consigo mesmo, onde a pessoa não lembra do papai, não lembra da mamãe, não ora pela família, não ora, nem sequer ora. Então isso aí são lares que estão fundamentados aonde? Né, estão sendo construídos aonde? Com a base na areia, né? Qualquer coisa que venha acontecer, qualquer confusão que acontece nesses lares, ele não aguenta, ele se rompa, há grande destruição e ruína, tá? Mas o lar que é fundamentado na palavra de Deus, né, na rocha que é Jesus, pode vir as tempestades, pode vir dificuldade, mas eles estarão unidos, fortes no Senhor Jesus. Amém? Então é uma dinâmica aí para você fazer com eles umas perguntas, para eles estarem colocando em prática se eles realmente entenderam a parábola. Outra dinâmica que vocês podem fazer com eles, bem legal, é você pegar, né, essas fitas crepe, tá? Fita adesiva, e você vai fazer na sua sala alguns círculos ou quadradinhos, tá? Você faça aí de acordo com o tanto de alunos que você tem. Eu vou colocar uma foto para você ver só a questão do círculo. Então você vai fazer aí, por exemplo, se você tem 10 alunos, faça aí 3 círculos, né? Tem 10 alunos, tipo 3 vezes 3, 9. Então, tipo, cada 3 crianças ficam num círculo, 3 crianças ficam no outro e vai sobrar um. Sempre vai sobrar uma criança. Tá? Se você tem mais, coloca mais círculos ou coloca um círculo maior onde pode entrar mais crianças. A forma é você estipular o máximo de pessoas em cada círculo. E você vai dizer assim, ó, passou a chuva, passou o vendaval, todos vêm pro meio. Quando você fala assim, ó, lá vem a tempestade, todos têm que correr e entrar em uma das casas, esses círculos. Os círculos representam a casa, tá? Lembrando que você já estipulou, ó, só pode ter tantas pessoas, tá? Então você divide a sua turma de maneira que quando eles entrarem aquela quantidade em cada turma, vai sobrar uma pessoa. Então, quando sobrar uma pessoa, a pessoa que sobrou terá que responder uma pergunta. Aí você faz uma pergunta relacionada à lição, tá? E aí a pessoa responde. Por exemplo, você pode perguntar, uma casa que não tem perdão é uma casa que está sendo firmada aonde? Na rocha ou na areia? E eles vão dizer, está sendo firmada na areia, né? Porque não tem perdão. Ok, respondeu certo. Então todos saem de novo. Passou a chuva, todos vêm para o meio. E aí você fala, lá vem a tempestade, todos têm que correr e tentar entrar nos círculos. Quem ficar de fora responde a pergunta. Você faça aí quantas vezes você achar, né? Quantas vezes estiver divertido aí, para vocês estarem brincando com as crianças. Lembrando que sempre você faz uma pergunta para o que sobrar, o que ficar fora da casa, né? Fora do círculo, tá bom? Cada círculo representa uma casa, né? Uma casa forte, no caso. Olha, cada círculo desse é uma casa na rocha, onde está protegido. Quem ficar de fora é a casa que desabou, né? Então, você vai fazer essa brincadeira com eles aí.
Outra dinâmica que você pode fazer também, né? É claro que você não vai fazer tudo, gente. É só o que der tempo. Você escolhe aí. É uma brincadeira que nós vamos chamar de garrafa. A brincadeira da garrafa, tá? Que vocês vão fazer com as crianças. Ela é parecida àquele jogo da verdade, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele é parecido com o jogo da verdade. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar as crianças sentadas em círculos. Deixa eu pegar aqui, gente. Vocês vão colocar as crianças sentadas em círculo, tá? No chão. E vocês vão precisar de uma garrafa. Essa garrafa pode ser garrafa de refrigerante, tá? Vamos chamar de garrafa curiosa. É o mesmo sentido. Você pode pegar qualquer garrafa aí. Eles vão colocar em círculo. E uma pessoa vai girar forte a garrafa. Quando girar, o lado que ela parar apontado, né, o bico dela parar apontado, eu não peguei uma garrafa. Mas suponhando, você vai girar, né? Aí, parou para esse lado, quem tiver aqui no rumo, tá? Do círculo aqui da garrafa, vai responder a pergunta, tá? Então, né? Então, se a pessoa responder certo, continua jogando. Se responder errado, ela sai do jogo. Errou a pergunta, sai do jogo, tá? Então, as perguntas você vai fazer relacionadas à lição. Eu vou mandar algumas perguntas também para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Em que lugar as casas foram construídas, né? Quem tiver no rumo do gargalo vai responder. Onde foi construída? Na rocha e na areia. Continua. Se não soube, a pessoa sai da brincadeira, né, e senta lá no seu lugar. Onde está a memória em ação estudada hoje? Eles vão ter que falar onde é que está a memória em ação, né? Qual que é a referência bíblica? Depois tem outra pergunta. O homem prudente é semelhante a que tipo de pessoa, né? E aí você vai fazer várias perguntas para as crianças. Então você vai precisar de quê? Simplesmente de uma garrafa PET, tá? Pega uma garrafa de coca, de qualquer refrigerante aí, né? E você vai usar aí na hora da brincadeira, da dinâmica. O intuito é elas memorizarem, de você fazer perguntas relacionadas à lição para ver se elas aprenderam, né, o que você ensinou. Então, essa dinâmica da garrafa curiosa, eu vou colocar para vocês ali algumas perguntas referentes, tá? Para você estar fazendo aí na hora da brincadeira. Então, são dinâmicas simples, mas que vale a pena você fazer com as suas crianças. Meus amados, essas então foram as ideias para a aula de hoje, né? São ideias bem simples de vocês fazerem, visuais bem simples. Lembrando que todos os visuais eu coloco no Drive aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar aqui, pode imprimir, pode fazer o material, tá bom? Se você gostou desse vídeo, né, dessas ideias de hoje, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar os seus comentários aí, curtir, né? E também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de compartilhar com outros professores. Vamos ajudar o nosso canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E nós nos vemos na nossa próxima aula, na semana que vem, com mais algumas ideias para vocês. Então, um beijo da tia Kelly e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.